Boa noite, meus queridos amigos. Que gostoso estar aqui com vocês num dia de festa. Me enfiaram um monte de fio aqui. Se eu cair, vocês ajudem a rir, porque eu não consigo ficar parado. Aí querem que eu fique parado, enrolado num monte de fio, vou virar uma bobina aqui. Mas muito bem, hoje é um dia de festa para muitos que conseguiram ficar um ano estudando Espiritismo. É bastante tempo, viu, gente? Vocês não fazem ideia. A persistência, né? Vir toda semana, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, então todos estão de parabéns mesmo. É o caminho mais seguro para a gente manter a nossa saúde, é conhecer o Espiritismo. O Espiritismo realmente, ele pode nos trazer uma melhora, mas para ele trazer essa melhora não é só vir aqui, é conhecer a doutrina, estudar a doutrina, para ela poder ajudar na sua autotransformação. Esse é o processo que a gente acredita. Muito bem, hoje o nosso assunto é um assunto grandioso, né? Falar de Jesus, de um espírito puro, partindo daqui de um espírito de expiação e provas, é muita pretensão. Então eu não vou falar aqui de personalidade de Jesus, porque não dá para a gente entender a personalidade de Jesus. É o menor falando do maior, é muito difícil. Eu vou falar dos exemplos de Jesus, que ele nos deixou. E essa reflexão, ela começa baseada na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz aos Espíritos é a seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de guia e modelo? A resposta mais curta do Livro dos Espíritos é a esta pergunta. A resposta é somente assim: Jesus. É uma resposta direta, não tem nem rodeios, né? Por quê? Segundo Emmanuel, quando nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz, principalmente, ele deixa claro que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta antes de existir um ser humano aqui. Segundo a gente, vamos para a ciência para ver se isso pode ser assim. Segundo a ciência, o universo tem em torno de 15 bilhões de anos. E o planeta Terra tem em torno de 4 bilhões e meio. Quer dizer que o universo já tinha 11 bilhões e meio de anos quando surgiu o planeta Terra como uma bola de fogo. O ser humano, Homo sapiens, aqui na Terra, tem pouco tempo. Perto desse número aí, 20 mil anos, talvez um pouquinho mais, mas não passa disso. Então nós estamos na Terra há pouco tempo, nós somos visitantes jovens da Terra, ainda aprendizes, né? E ainda no nível de expiação e provas. A doutrina espírita, para quem não sabe, ela configura 5 níveis de mundo. O primeiro seria o primitivo, que é quando nós ainda estamos praticamente agindo como um animal, vivendo do puro instinto, né? Tem fome, come, tem sede, bebe, tem sono, dorme, é mais ou menos assim. Quando esse grupo de espíritos galga um pouco mais de evolução e de instrução, ele ganha direito a habitar um planeta de expiação e provas, que é o que nós estamos hoje habitando. Então quer dizer que nós estamos ainda jovens nessa evolução espiritual. Depois passaremos por um planeta de regeneração, depois um planeta feliz, e depois dos espíritos puros, os ditosos. Então tem tempo, não precisamos ser apressados, ainda mais que hoje está um dia bem quente, correr hoje transpira demais. Vamos devagar, senão a gente não chega lá, temos que ir devagarzinho. Então, muito bem, Jesus, espírito puro, governador espiritual do nosso planeta, é mandado por Deus à Terra para nos servir de guia. Vamos ficar na palavra guia. Quando nós precisamos de um guia? Normalmente quando nós vamos para uma região que a gente não conhece, me corrijam se eu estiver falando besteira. Vamos para uma região que a gente não conhece,
E ali naquela região tem alguém que já conhece os caminhos, já conhece os perigos do caminho, os atalhos, aonde tem água, onde a gente pode descansar, e a gente contrata esse guia para nos levar até aquele local desejado por nós. É isso aí que é um guia? Muito bem. Como que Jesus então é guia para nós? Ele é guia de que caminho? Ele é guia para nos levar aonde? Nos levar a Deus. E ele fala que, na realidade, ele está nos lembrando o caminho que nós já conhecíamos. Mas por algum motivo, por movimentos falsos, passamos a não conhecer mais. Então esse guia surge, na realidade já vem cuidando da evolução de todos nós, encarna, mostrando para nós, olha, eu sou o guia, vamos para Deus. Mas nós falamos aqui no começo que para ser guia, eu tenho que contratar o guia. Eu não pago o guia. O que eu pago para Jesus? Eu pago em dinheiro para Jesus? Não, nem encarnado ele está, né? O que ele vai fazer com o dinheiro da gente? Não faz nada, né? Como que eu contrato Jesus? Antes de mais nada, aceitando que ele é o governador espiritual do planeta. Em segundo ponto, eu preciso conhecer o exemplo que ele me deu. Porque ele não fala para mim, ou para ninguém, para nenhum de nós, como nós estamos nos falando. Ele já deixou a sua vida exemplificada. Aonde a gente encontra essa vida exemplificada? No Evangelho. Acho que quase todo mundo aqui deve ter o Evangelho em casa, certo? Se alguém não tem, fala com a gente no final aí que a gente providencia um. Certo, Lúcio? Tem mesmo? Eu ofereci a tua. Então tem. Então depois tem que dar um jeito. Todo mundo tem. Quem leu inteiro aqui? Ó, vocês viram que já rareou, né? Desses que leram inteiro, para quem que eu posso fazer uma pergunta? Vocês viram como que o negócio é complicado? Nós temos o Evangelho, não lemos, e se lemos, não conhecemos, porque tem medo de uma pergunta. Eu não ia fazer pergunta, estou brincando também. Não sou tão perturbado, só um pouco. Mas olha só, é para nos mostrar de exemplo que se eu tenho um recurso para conhecer Jesus, porque Jesus não escreveu o Evangelho, Jesus viveu o Evangelho, ele é o Evangelho vivo, ele vivenciou aqueles exemplos todos. Algumas pessoas que estavam em volta dele resolveram escrever. Ele é um Evangelho vivo por isso. Os exemplos, as histórias, as emoções, os sentimentos ali narrados foram vivenciados por ele encarnado entre nós. Por isso se torna importante esta leitura. E como que a gente tem que ler esse Evangelho? Interpretando ao pé da letra? Não. Esses textos têm 2000 anos, mais ou menos, de história. Eram escritos para lavradores, agricultores, pessoas que cuidavam da terra, usando uma simbologia voltada a eles. Então, todos os exemplos são simbólicos de Jesus. Jesus nos traz toda uma simbologia. Por que ele escreve simbolicamente? Porque a pessoa menos preparada em leitura, em conhecimento, ela lê e absorve. O mais instruído é para entender melhor? Não, é para sentir mais. O Evangelho a gente não lê com interpretação literal ao pé da letra. A gente lê porque é para nos transmitir um sentimento, uma emoção. Por exemplo, quando a gente lê uma passagem, né, de Jesus, que ele fala o quê? Se alguém bater do teu lado esquerdo, no rosto do teu lado esquerdo, o que você tem que fazer? Dá a outra face, não é assim que ele fala? Interpretar isso de forma literal
parece uma coisa bem física, mas ele está falando dentro de um sentimento e de um ensinamento profundo. A pessoa que está te batendo, ela está te batendo porque falta para ela amor. E se ela te bate por falta de amor, dá outra face. Se isso contribuir para ela adquirir amor. Jesus se deixou crucificar. Não, ele não se deixou. Claro que se deixou. Senão a gente começa a duvidar que ele é o nosso governador espiritual. Tanto é que a hora que os soldados chegam, antes dos soldados chegarem, ele fala para Judas: faça o teu dever. Então Judas vai lá e faz o dever dele. Aí quando o pessoal chega lá, os soldados para prender, Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado. Ele pega a orelha e gruda no soldado. Como ele fez isso ainda não dá para a gente explicar. Mas ele coloca a orelha de volta. E ele fala para o Pedro: abaixa a sua espada. Não é isso, deixa eles fazerem o trabalho deles. E ele sabia o que ele ia passar. Ele faz a última ceia. Ele sabia que era a última ceia antes de tudo acontecer. Aí ele é chicoteado, maltratado, tudo que a gente sabe que aconteceu, que não precisamos ficar lembrando dessas emoções difíceis, né? Crucificado. Já a morte na cruz, ela é terrível. Além de tudo que ele havia passado, sabe como se morre na cruz? Por asfixia. O pescoço não consegue mais ficar em pé, cai e você não consegue mais respirar. Ele crucificado já, eu falei quase, hein? Ele crucificado, vai ficar aqui. Ele crucificado, já morre, não morre, ele olha quem que estava ali na frente dele. Maria, mãe dele, certo? Quem estava junto de Maria? Hã? Não, e qual menino que estava, que ele cuidava com carinho? João, que era o apóstolo mais jovem, que tinha por Jesus uma sensação de pai. Ele olha para os dois e ele fala assim: nossa, esqueci dos dois, estou deixando os dois órfãos. E ele fala para ela: Maria, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Ou seja, ele consola os dois, crucificado, já pregado na cruz, morrendo, já o corpo físico dele indo embora. Por quê? Porque ele está nos dando exemplo que o importante não é o corpo físico. O importante é o espiritual, que é imortal. E nós nos debatemos muito por esse corpo físico. Quanto tempo da semana, não precisam me responder isso, a gente cuida do corpo físico e quanto tempo da semana a gente cuida do nosso espírito? Pensem, cada um responda para si mesmo e vai entender. Nós dedicamos um tantinho para o espírito e um tantão para o corpo físico. Se não avisaram vocês no curso básico, não sei se a Célia avisou, mas eu pedi para o Ângelo autorização para falar hoje. Esses corpinhos que nós estamos nos vendo aqui, vai morrer. Porque tem que avisar, né? Às vezes a pessoa acha porque é espírita não morre mais. O corpo físico vai morrer. Pode ser até hoje? Pode. Tem gente já procurando madeira e dando 3 pancadas. Imagine ela. Hoje não. Né? Mas eu falei uma vez numa palestra sobre a morte, eu falei assim: gente, eu nunca vi morrer ninguém no centro espírita, fica tranquilo. Veio uma senhora no final. Fui eu, desliguei? Não, foi. Veio uma senhora no final e falou assim: Alain, eu já vi uma pessoa morrer no centro espírita. Falei: nossa, que interessante. Aí foi o palestrante. Eu falei: pronto, já veio para o meu lado, né? Falei: tá bom, eu assumo essa história, fui eu que comecei, né? Então tá bom. Mas pode ser, não pode? Quanto do meu tempo eu dediquei ao meu espírito que vai continuar a vida? E o corpinho vai lá, virar pó, do pó veio, ao pó voltarás. Quanto tempo eu dediquei? Nós invertemos a ordem das coisas.
Nós damos mais importância a um corpo físico que pega esses últimos 3 semanas de calor. A gente sabe como ele é limitado, né? A gente começa a sentir de tudo, né? O cansaço aumenta, a gente começa a ficar até irritado porque é tanto calor que você não tem mais o que fazer. Quem está sofrendo isso? É o espírito ou é o corpo físico? É o corpo físico. O corpo físico tem 5 sentidos, né? Vocês lembram de todos? Tá fácil, né? A gente vê, tem a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Só que todos esses sentidos são extremamente limitados. Se nós enxergássemos igual um tigre, por exemplo, ou escutássemos igual um cachorro. Na semana passada eu encontrei com um amigo que é cego. E eu fui ajudar ele lá 2 quarteirões. Pegou no meu braço e fomos andando, né? Aí ele foi assim: Alain, aqui na esquina tem tal coisa aqui, né? Uma casa de ração, né? Mas nós estávamos assim ainda uns 50 metros da casa de ração. Eu falei: tem sim. Ah, eu senti o cheiro. E eu estava longe de sentir aquele cheiro, né? Eu não senti o cheiro, fui sentir lá perto só. Então você vê como é limitado o nosso sentido, né? A nossa visão, ela vê ou ela interpreta? Porque o que a gente acha que vê, na realidade é uma interpretação. Quando eu olho para essa prancheta aqui, nós combinamos todos aqui de chamar isso aqui de prancheta. Mas se você não tivesse recebido esse conhecimento, eu mostrar isso aqui para um índio que nunca veio na civilização, o que é isso? Ele vai achar que é bom para pôr fogo, talvez, né? Falou: nossa, aqui deve ser uma beleza para a gente começar uma fogueira. Mas ele não vai saber falar que é prancheta. Então a gente de verdade não vê, a gente interpreta um monte de coisas que foram enfiando na nossa cabeça. E nesse monte de coisas que enfiaram na nossa cabeça, nós criamos pré-conceitos, pré-julgamentos. E se não for assim, a gente não vive, a gente não consegue pensar em tudo toda hora. Então tem certas coisas que a gente para de pensar. Vocês querem ver um exemplo? Como chama aquele monstro de filme que foi todo construído com pedaços, daí colocaram um cérebro nele lá? Como que ele chama? Não, ele não chama Frankenstein. Ele não tem nome. Frankenstein é o médico que faz ele. Isso é uma bobagem, o que vai mudar a nossa vida isso, né? Mas tem um livro baseado nesse exemplo. Como nós nos enganamos com coisas e a gente para de pensar nelas. A gente compra aquele conceito e a partir de então, né, tem até desenho que chama Frank, tem os bonequinhos do Frankenstein, não sei o quê, mas é o médico que chama Frankenstein. O monstro, ele não pôs nome, é um monstro sem nome. Agora, essa bobagem que a gente brincou aqui, não vai mudar muito a nossa vida. Mas quantas coisas que mudam a nossa vida e a gente acha que é e não é. Eu aqui não vou nem encher de exemplos, porque daria para encher de exemplos. A gente começa a criar esses preconceitos e a se fechar nesses preconceitos e para de pensar, para de avançar, de evoluir com o pensamento. Então a gente começa a criar daí preconceitos. Porque aí a gente olha, viu uma coisa que lembra uma outra coisa lá que você já viu e pronto, você fala: ah, isso aqui é igual aquilo lá. Você vê a pessoa com corte de cabelo igual aquela pessoa que foi um desafeto seu do passado. Pronto, essa pessoa aí não deve ser muito boa, não. Você nem sabe. E mesmo aquela que foi um desafeto seu do passado, foi naquele momento pontual, e hoje, como será que ela está? Ela muda, a gente muda. Às vezes uma pessoa dessa no passado que foi muito ruim para a nossa vida, às vezes nós mudamos muito e a pessoa não mudou nada, ela continua daquele jeitão. Mas a gente continua vendo ela como uma vilã, uma pessoa que atrapalha a nossa vida. Mas nós temos que evoluir e estar acima daquele. Ele continua, aquela pessoa continua a vida. E nós também.
Vocês, a maioria aqui que fez 1 ano de curso, não pode olhar para os desafetos da mesma forma que olhavam 1 ano atrás. E daqui mais 1 ano, tem mais 1 ano ainda, né? Daqui mais 1 ano, eu fui fazer uma palestra semana passada num centro que tem 5 anos de curso, só para dar inveja, Garcia. 5 anos de curso. 480 alunos, sério. Aqui em Limeira. 480 alunos. Eles estão construindo no centro 16 salas de aula, não cabe mais. E um salão para 700 pessoas, aqui acho que é 250, quantas pessoas no salão? 300? Então, para 700 o salão que eles estão construindo, quer dizer, é mais do que o dobro desse aqui. Por quê? Porque não cabe as pessoas que estão com mais de 1.200 alunos frequentando os cursos. Mas por quê? Porque o conhecimento do Espiritismo, ele nos liberta de muitos preconceitos. Ele nos dá uma ferramenta para olharmos os acontecimentos, as pessoas, as coisas diferentes. Não com aqueles preconceitos do nosso olhar, desses nossos sentidos que nos enganam. Era essa convocação que Jesus nos fazia. Você quer chegar a Deus? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não que tem que passar por Ele, mas Ele é o guia. Ele está nos mostrando o caminho, Ele fala assim, vem cá, segura na minha mão, vamos. E Ele deixou toda a orientação. No Evangelho que vocês não leram. Não adianta. Está lá o Evangelho. E é legal porque se você tem o conhecimento, a leitura, o sentimento do Evangelho, quando acontece uma coisa na sua vida, não tem jeito. Você lembra na hora dos exemplos do Evangelho. É na hora. Vocês querem ver? Façam um teste amanhã cedo. Lição de casa. Abram o Evangelho que vocês têm em casa. Em Mateus, é o primeiro. Leiam o primeiro, o segundo, 2 primeiros versículos. Pare. Pensa um pouquinho. É coisa de 2, 3 minutos que eu estou pedindo para vocês. Não é mais do que isso. Pensa um pouquinho naquela passagem, naquela leitura. E vai para o seu dia. Eu garanto que vai acontecer alguma coisa no dia que você vai lembrar do que você leu. É garantido. E eu não estou sendo aqui bruxo, mago, não. Porque a gente vai concentrar nossa mente naquele ensinamento. E vamos atrair os afins com aquele ensinamento. Ou nós vamos contar o que a gente leu, ou nós vamos usar, praticando o que a gente leu. Ou nós vamos observar aquilo acontecendo com uma outra pessoa. É impressionante. Agora, se eu, depois de uns 2 anos, que eu já li todos os versículos, um pouquinho desse por dia, e meditei em um desses por dia, eu já sou outra pessoa nas minhas reflexões. Eu já mudei. Da mesma forma que vocês aí mudaram com 1 ano de curso, imagina com 1 ano de curso e com uma leiturinha pequena do Evangelho por dia. Tinham mudado muito mais. Porque aí eu teria aceitado, nesse ponto, Jesus como meu guia. Jesus, você é meu guia. Mas é só da boca para fora? Não, tem que ser de verdade. Então eu tenho que ir atrás do ensinamento do guia, lendo o Evangelho. Como eu devo proceder? Como eu devo caminhar? E nós entramos muitas vezes em alguns comportamentos e não percebemos como às vezes estamos fazendo o mal. E às vezes nós temos a convicção de estar fazendo o bem. Vocês querem ver um exemplo? Que vem lá da filosofia. Uma filósofa que eu gosto muito, que chama Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela, alemã, judia, foi obrigada a mudar para os Estados Unidos por conta do nazismo. Hitler, acaba a guerra lá, Hitler morre, né, ou some, sei lá o que, tem as lendas ainda que ele não morreu, sei lá o que. Mas ele some e começam todos os julgamentos com aqueles que trabalharam junto a ele. Um deles, um tal de Eichmann, ele foge e vem esconder aqui na Argentina.
E fica anos aí. A polícia secreta de Israel descobre o paradeiro dele, vem aqui, sequestra, leva ele para ser julgado em Jerusalém. E Hannah Arendt escrevia para o New York Times, o New York Times então convida ela para acompanhar o julgamento lá em Israel, por ela ser alemã, judia e filósofa, para ela trazer uma visão, né, do julgamento. E aí o que mais a surpreende, que é o que marca toda a filosofia dela, é o seguinte conceito: Eichmann se apresenta como um cumpridor de deveres. Ele nunca havia matado ninguém. E de fato, ele matando não tinha mesmo. Mas ele era responsável por todo o transporte de todos os prisioneiros aos campos de concentração e da construção e manutenção dos campos de concentração. Mas ele nunca tinha matado ninguém, pessoalmente. E ele fala assim: eu sou um cumpridor de deveres, por isso que eu fui sendo promovido no exército alemão. Eu ganhei postos, cheguei a general por conta do meu trabalho, dedicado ao que eu era um militar, eu era um cumpridor dos deveres dos meus chefes. Eu jantava com a minha família todos os dias, ajudava a minha esposa na educação dos meus filhos, íamos à igreja todos os domingos. Que mal eu fiz? Hannah Arendt, então, ela junta duas palavrinhas que estrutura todo o pensamento dela. Ela cria as duas palavrinhas que juntam duas palavrinhas bem simples: o mal banal. Como nós somos capazes de fazer um mal banal, um mal simples, achando muitas vezes que estamos acertando. Mas eu sou cumpridor do meu dever, mas ainda assim praticando o mal, prejudicando, atrapalhando, destruindo pessoas, vidas. E quanta gente foi destruída, né, com essa história. Quantos desses atos será que nós ainda hoje praticamos? Quantas certezas os nossos sentidos nos trazem e que nos convencem de que estamos agindo da forma correta? Nós temos que pensar nos nossos movimentos, em todos os nossos movimentos. É muito sério viver. E ela define um outro conceito que, assim, nós somos singulares. Na realidade, ela copia isso de um outro filósofo, mas nós somos singulares, somos indivíduos, universos completamente diferentes uns dos outros. Mas nós só crescemos na pluralidade, na convivência. Nós só crescemos quando estamos uns com os outros. Não dá para ficar isolado, achar que você vai crescer. Você vai talvez adquirir conhecimentos, informações, mas você só vai ver se aquilo tudo foi aprendido quando você entrar em contato com outro ser humano. Não tem como você se isolar para você crescer. Você precisa da convivência. Agora, que tipo de convivência que eu estou criando com o meu semelhante? Com aquele que está ao meu lado? Se eu realmente contratei, né, pagando Jesus com o meu esforço em ir naquela direção, se eu realmente estou dedicado a seguir aquele caminho, se eu escolhi Jesus de guia, eu tenho que perguntar para ele: o que eu vou fazer agora está alinhado com a sua ideia ou não está alinhado? E a todo momento. É fácil fazer isso? Claro que não. É muito difícil. Porque não é garantia nenhuma de seguir esse guia e que a vida não vai acontecer nada de difícil. Não é nenhuma segurança. Chico Xavier, por exemplo, passou problemas no corpo físico a vida inteira. Desde o comecinho até o fim da vida. Problemas, mais problemas no corpo físico. Em determinado momento alguém pergunta assim: mas Chico, você está aí em volta de tantos espíritos, por que você não pede para eles uma ajuda? Ele falou: opa, espera aí. Para os espíritos eu consulto para os problemas espirituais.
Os médicos eu consulto para os problemas do corpo físico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O corpo físico é transitório. Eu vou morrer uma hora. E será que eu tenho que... Por exemplo, vamos pegar o mesmo Eichmann. E se ele falasse lá para os superiores dele, falou assim, não vou conduzir nenhum judeu lá, não vou matar, não vou conduzir à morte nenhum judeu. O que ia acontecer com ele? Provavelmente, ele que ia morrer, certo? Mas é essa escolha que Jesus nos convoca. Não vai fazer o errado só para preservar seu corpinho físico. Dá outra face, cidadão. Mas se me matar, morreu. O corpo físico morreu, mas o seu espírito evoluiu demais. E daqui a pouco você ganha outro corpo. Começa outra vez. A gente vem junto na encarnação com o instinto de preservação do corpo físico, que a gente agarra e quer viver até o último segundo da prorrogação, né? Não tem problema isso. Mas nós precisamos ter qualidade nessa vida encarnada. Não é só tempo. Nós aumentamos a nossa vida agora nos últimos 40, 50 anos, a expectativa de vida média de um homem, por exemplo, é de 50 anos atrás. Agora já é 75, média. E daqui a pouco vai ser 100. E Kardec tem uma teoria que eu gosto muito dessa teoria, eu desenvolvi ela um pouco em cima desse conceito, que vai chegar um dia que nossos corpos vão durar 300 anos, 200, 300, e no dia da desencarnação nós vamos comemorar, mas consciente dela. Falou, gente, sábado agora é minha desencarnação, na sexta eu vou fazer uma arrebentona lá em casa, para a gente se despedir, né? E no sábado, fala, vim desencarnar, chega a hora, já deita, não dá trabalho, já troca de roupa interno, já, né? Ó, cheguei para a desencarnação, né? Mas consciente, gente, vocês estão rindo, mas é sério isso. Por quê? Porque a gente encarnado tem contato e evolui. Desencarnado a gente até aprende, mas não evolui. O único caminho para a evolução é a encarnação. Por isso que a gente gosta de estar aqui. Mas, segundo os espíritos, estamos numa prisão no corpo físico. Porque quando a gente sai do corpo físico, o nosso espírito com o nosso perispírito, ele aumenta as percepções. A gente consegue ter muito mais percepções das coisas do que tem enquanto encarnado. Então a gente vai falando, nossa, mas então era por isso que eu vivia daquele jeito? Ah, eu nasci filho daquele lá porque, nossa, eu pedi para ele ser meu pai. E ele me aceitou como pai. Foi uma encarnação difícil essa minha e dele aí de pai e filho. Mas nós fomos bem, né? Não chegamos a ser tão cruel como em outras encarnações. É esse esforço que o Espiritismo dá como chave de interpretação do Evangelho. Nós temos o Evangelho para sentir, mas nós temos o Espiritismo para nos trazer a razão e explicar. Quando a gente junta essas duas fontes de conhecimento, a gente avança demais. E a gente naquela hora, se estivesse no lugar do Eichmann, falaria, olha meu querido, esse trabalho eu não posso fazer. Me coloca abrindo estrada, me coloca... Não, mas aí eu vou rebaixar você, me rebaixa. Não, eu vou te matar, mata cidadão, mas eu não posso fazer isso. Está desalinhado com o meu guia. O meu guia não faria isso, eu não posso fazer isso. Agora pensem, sem me responder, quantos de nós não fariam o mesmo papel do Eichmann? Não precisam me responder, meditem nisso. Eu costumo falar que nós estamos no mais difícil nível evolutivo do espírito. Sabe por quê? Porque nós já conseguimos diferenciar o bem do mal, mas ainda fazemos o mal. Por que será? Porque a gente ainda quer trazer privilégios, vantagens a um corpo físico que vai morrer. Eu às vezes vejo algum anúncio aí de corrupção, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas o cara já pegou 200 milhões de dólares, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Sabe, não vai fazer nada, ele não vai usufruir desse dinheiro. Aí ele vai querer deixar o dinheiro para o filho, para o neto, para o bisneto.
Aonde vai essa ambição, essa avareza, né? Qual é o caminho que conduz esse movimento? Mas ao mesmo tempo eu pergunto, será que se nós estivéssemos no lugar de um desses que, né, hoje aí agiram e foram pegos com corrupção, será que a gente também não pegaria o dinheiro? Você pode falar que agora você não pegaria, mas a hora que tiver aquele montinho de dinheiro do seu lado assim, você olha para ele, ele olha para você, você olha para ele e fala assim, ah, mas 2 notinhas ninguém vai ver. E aí, se por coincidência a sua filha, seu filho está passando por uma necessidade médica muito complicada e você não tem o recurso para bancar, aí você fala, não, mas é pela saúde do meu filho. E você pega para a saúde do filho. Nem isso podia pegar. Se você tem um guia como Jesus, você tem que confiar nele. Ele é o guia. Ah, mas aí tem gente que vai encontrar explicação. Não, mas esse dinheiro foi colocado aqui, foi por Jesus até, né? Vocês duvidam do que eu estou falando? Podem ter certeza que isso acontece com muita gente. Mas muita gente. A gente talvez não é o corrupto porque não teve a oportunidade de ser. Então, antes de ter a oportunidade de ser, a gente tem que realmente se imbuir dos valores do nosso guia, para a hora que chegar essa opção, eu não ter a tentação de pegar. E também não podemos ter a tentação de ficar falando mal do cidadão. É outra tentação. Nós temos que julgar, analisar, condenar, tudo mais, porque fez um ato errado. Mas ficar tripudiando, ficar falando, não resolve nada e a gente atrai uma energia que não é nossa. Às vezes no centro espírita chega muita gente falando assim, eu tenho um encosto. Vocês já ouviram essa palavra? Tem um encosto. O que seria o encosto, né? O encosto, segundo alguns, não é o da cadeira não, Arthur. Arthur já balançou ali, não é o da cadeira não. Não é o encosto da cadeira não, Arthur. O encosto, segundo, né, o popular, é um espírito que gruda em você para fazer que a sua vida desande, vamos falar assim. Pode acontecer isso? Pode. Mas não é a pessoa que não gosta de você que põe o espírito ali do seu lado. É você que convida o cidadão para ficar ali. Aí dói mais, né? Porque é gostoso a gente achar um culpado, né? Não, está acontecendo isso na minha vida por causa daquele perturbado lá, que certamente ele que fez alguma coisa para mim. Não. A doutrina espírita explica assim, o nosso pensamento cria a vida que está ao nosso redor. O nosso pensamento. Do nosso pensamento nós irradiamos uma energia de um determinado tipo. Criamos em volta de nós uma atmosfera fluídica de um tipo lá. Sei lá qual, cada um de um jeito. O espírito que vem aqui, ficar aqui para perturbar, é o espírito que é igual à atmosfera fluídica que você mesmo criou com o seu pensamento. Então você cria o domicílio espiritual que vai albergar esse espírito perturbado. Ah, mas não foi o outro lá que fez um trabalho para mim? Não. Ele não tem esse poder se o seu pensamento está equilibrado. Nós criamos uma atmosfera fluídica que cria a afinidade simpática ou antipática. Atraímos os iguais ou os muito diferentes. Por afinidade. Começa a falar mal de alguém, você vai lembrar da pessoa até a hora que você for beber água. Fala, nossa, faz uma prece pelo cidadão, ora por ele, a vida é dele, o mal é dele, se ele pensou mal de você, azar dele. Que hora que pode te incomodar? A hora que se aceita. Aí dói. Aí, como fala o popular, aí pega. Aí o encosto encosta. E daí não tem o que fazer.
Com esse encosto encostado, aí tem que vir para o centro espírita, fazer trabalho de desobsessão, mudar a vibração, mudar a mente. Sendo que Jesus já nos ensinava isso. Quando alguém chegava perto de Jesus e era curado, Jesus olhava para ele e falava assim: tua fé te curou. Não fui eu. Ele deixava claro isso. Não fui eu. Jesus, o nosso governador espiritual, não curava? Ele não. A fé da pessoa que chegava perto dele é a que curava ela mesma. Com fé, a mesma prancheta que nós usamos de exemplo, cura. Se eu botar fé que ela me cura, cura. Mas é a nossa fé que cura. Fé que transporta uma montanha, não é assim que a gente vai encontrá-la no Evangelho? Quem tem essa fé? Nós ainda estamos aprendendo, mas não estudamos o nosso Evangelho. Como vamos acertar ele como guia? Bom, e nessa mesma pergunta, ele ainda fala que Jesus é o nosso modelo. Que modelo que eu quero ser? Né? Como que eu quero ser igual a Jesus? Muito difícil, né? É muita pretensão nossa querer ser igual a Jesus. Hoje não dá. No nível evolutivo que nós nos encontramos, ainda não dá. Mas nós somos reconhecidos espíritas, segundo o Livro dos Espíritos, pelo esforço, olha a palavra que está lá no Livro dos Espíritos, pelo esforço que fazemos em dominar nossas más inclinações e por nossa transformação moral. Quanto nós temos nos transformado? Agora vem aí o nosso, pelo menos no papel, a comemoração do aniversário de Jesus. Por isso que eu reservei para a data de hoje falar de Jesus. A história fala que ele nasceu em março, não sei o que e tal, mas nós adotamos dia 25 de dezembro como aniversário de Jesus. Quem lembra de Jesus no dia 25 de dezembro? A maioria lembra dos parentes que está lá, da comilança, da bebelança, de tudo mais, da festa, do presente. O presente não esquece, né? Mas não lembra do nascimento do dia, da comemoração, do aniversariante do dia, que é Jesus. Ele é o nosso modelo. E nem no dia que eu comemoro o aniversário dele eu lembro dele. Não está dando certo esse modelo? Ou é nós que não estamos dando certo por modelo? O modelo está aí. Quando a gente começa a ler o Evangelho com emoção, com sentimento, nós vamos sendo transportados quase por um outro ambiente fluídico. Quando aquilo vai se tornando um hábito em nós de ler todo dia, todo momento que eu preciso. Por exemplo, eu tenho Evangelho na cabeceira, um no banheiro, um no carro, no escritório. Todo lugar eu tenho. E tem no celular ainda hoje. De graça. Você baixa de graça o celular. Não precisa nem pagar. Aí tem lá o Evangelho. Você precisa, em algum momento, é um manual de instrução. Falou, o que está acontecendo aqui? O que Jesus faria? Não sei. Abra o Evangelho, faça uma prece. É assim que os Espíritos ajudam, mas nós temos que dar força para os Espíritos, né? Abra o Evangelho, faz a prece, abre o Evangelho. Vai cair numa página, você vai falar assim, meu Deus, que beleza. Era o que eu precisava ler. Façam esse teste. É impressionante como isso funciona. E a gente começa a agir de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho um cliente meu evangélico, mas daquele bem ativista, né? Então ele tem uma Bíblia em cima da mesa dele. Daí eu chego, ele sabe que eu sou espírita. Eu chego, ele fala assim, vamos ver o que a Bíblia fala para nós hoje. Olha. Abre aí. E sempre ele que abriu, né? Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim, deixa eu abrir a Bíblia. Antes dele falar assim, vamos ver o que a Bíblia fala para a gente. Falei para ele, vamos ver o que a Bíblia fala para a gente? Ele olhou para mim assim e falou, vamos. Vamos abrir aqui? Eu abro. Abriu numa passagem
Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio é brincadeira, parece até piada. Eu olhei para ele assim, né? Porque ele estava resmungando que eu devia abandonar o espiritismo. Porque aqui é um local do diabo, né? Nas palavras dele lá, né? Aí eu falei, mas por que eu tenho que abandonar? Ele falou assim, não, olha, porque você não é assim. Eu falei, ah, não sou? Não, não é. Eu falei, então, pera um pouquinho. Eu não sou desse tipo que você está falando, por isso que eu tenho que sair de lá. Você está errado. Falou, não, Alan, eu estou querendo te salvar. Eu falei, mas quem salva quem fica lá? Falou, como assim? Eu falei, tem que ter alguém lá que não é daquele tipo para fazer as pessoas mudarem. Então eu vou ficar lá, é o lugar mais difícil para trabalhar. Você concorda comigo? Nossa, ela pensando desse jeito. Falei, olha o que está escrito aqui. Li para ele outra vez o trecho da Bíblia, ele falou assim, nossa, ela é verdade, fique lá. Ele se convenceu de eu ficar lá. Hã? Eu estou tentando, né? Eu tô tentando, né? Agora o povo nem o evangelho leu, sério. Então aí é duro, né? Eu estou levando na brincadeira, gente, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus é o nosso modelo e guia. Quanto eu permito que ele seja o meu modelo e guia? Não preciso me responder. É autorreflexão. Aproveitem esse final de ano. Tem aqueles propósitos de ano novo, né? Esse ano eu não vou engordar, né? Esse é um que é bem recorrente, né? Acaba o ano, você está 3, 4, 5 quilos mais gordo, mas não tem problema, você tentou, você foi esforçado. Faça um desses tratos de ano novo. Fala assim, no ano que vem, eu vou começar no dia do aniversário de Jesus, que seja, eu vou começar a ler um pedacinho do Evangelho por dia. Você pode ler o Evangelho saltado, você pode ler em sequência, você pode começar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo tem de errado? Nada. Só que Kardec pegou a parte dos ensinamentos morais, que ele achou mais importantes, colocou num livro e colocou uma interpretação dos espíritos daquelas passagens. Olha mais, Emmanuel praticamente comentou todos os versículos do Evangelho. E hoje a Federação Espírita Brasileira, ela publicou por evangelista. Então você tem lá o livro de Mateus, de Marcos, de todos, separado, em ordem certinha, versículo por versículo. Você pode abrir o versículo, ler, tenta dar uma interpretação, lê a interpretação do Emmanuel. Nós vamos ter Caio Barchutel, nós temos um piracicabano chamado Vinícius, Pedro de Camargo, fundador do Centro Espírita Fora da Caridade numa Salvação. Ele tem 5 livros de interpretação do Evangelho, maravilhoso, maravilhoso. A maioria dos piracicabanos não conhece. 5 livros maravilhosos. Caio Barchutel, comentarista excelente do Evangelho. Nós temos recurso para... Ah, mas ela não tem quem estude comigo. Você tem sim, você tem Caio Barchutel, tem Emmanuel, tem Eurípides Barçanufo, tem Vinícius, para falar alguns. Chama eles para estudar com você. Abre o livro do cidadão ali do lado, abre o Evangelho, lê, vê o que o cidadão comenta, pensa. Se você puder estar com mais alguma pessoa encarnada, joia, né? E vocês dois aprendem, trocam. Faz um estudo mais profundo. Daí daqui um ano, se eu vier fazer palestra, eu falo assim, para quem eu posso fazer uma pergunta? Vai ter 10 pelo menos. Para mim, brigando para eu fazer a pergunta. Daí talvez eu não saiba nem que pergunta fazer. Né? Eu vou ter que me preparar. Se vocês decidirem estudar o Evangelho, eu não vou saber perguntar nem para vocês. É muito recurso que o Evangelho tem. Raul Teixeira, por exemplo, um outro grande palestrante espírita, ele tem como que chama o mentor espiritual dele? Sumiu. O mentor, daqui a pouco vem. O mentor espiritual dele, um dia ele chega para ele e o mentor fala para ele assim, cada trecho do Evangelho tem 80 faces. Aí ele fala, o que isso quer dizer? Que cada trecho do Evangelho tem pelo menos 80 interpretações diferentes. Aí ele falou para o mentor dele, duvido.
Aí o mentor dele pega ele, desdobra do corpo físico, leva num grupo no plano espiritual, vai num encontro de rabinos encarnados lá em Jerusalém. Era uma escola de rabino, tinha mais de 100 meninos em volta de um rabino lá, professor, e o professor, e Raul assistindo isso, fala assim: olha, vamos ler hoje a passagem tal, fulano, me dá uma interpretação. Aí o fulano dava uma interpretação. Agora você, não, outra, essa ele já deu, outra. E assim foi. Quando chegou em 84, 85 interpretações diferentes, o Raul já estava de boca aberta. Ele falou: você entendeu? Você entendeu a riqueza que é esse material que nós temos na mão? Só que se a gente não lê, se a gente não bota sentimento nessa leitura, se a gente não busca compreender, como nós vamos nos transformar? Ter conhecimento espírita, frequentar semanalmente a casa espírita não quer dizer nada. Você não é espírita de verdade. Você tem que ler todas as obras de Kardec e mais o Evangelho, porque nós somos cristãos. Nós somos espíritas cristãos. Não tem como abrir mão de conhecer o Evangelho. Gente, se deixar eu falar, eu fico até meia-noite. Mas hoje é um dia de festa, as comidas já estão destampadas lá e o cheiro está vindo aqui na frente. Olha, tá vendo? Meu olfato já melhorou nessa palestra. Com um monte de ventilador, vocês trouxeram um monte de coisa gostosa. A mensagem que eu queria deixar para vocês hoje era essa: aceitem Jesus como guia e modelo para a sua vida. Permitam que nesse Natal Jesus possa nascer no seu coração. A partir de Jesus aqui nascido no coração, cada movimento seu fica diferente. Até a dificuldade é diferente. Meu sogro estaria aqui hoje, infelizmente não pôde estar, mas ele passou nos últimos 2 anos por um câncer de próstata, por um infarto que teve que ir para o hospital pesado, agora está com outro câncer no estômago. Sorrindo, brincando com os médicos, dando lição de moral para a enfermeira que fica abaixada a cabeça, levanta a cabeça, filha, que isso? Ele não é espírita, ele é católico, mas com uma fé no coração e lê o Evangelho diariamente. Sabe muito mais do Evangelho do que eu sei. Vivencia o Evangelho, porque essa é a ideia. Paulo, no fim da vida, fala assim: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. O que ele queria dizer? Que Cristo tinha encarnado nele? Não, isso não acontece. Cristo já tinha entrado nos movimentos de Paulo. Todo o movimento, toda fala, toda atitude, todo pensamento era do Cristo, já não era mais do Paulo. Esse é o exemplo da nossa transformação. Se nós não empreendermos essa jornada enquanto aqui estamos encarnados, nós vamos pedir: pelo amor de Deus, deixa eu encarnar outra vez, agora eu vou estudar o Evangelho, eu prometo. Aí eles fazem vocês reencarnar, vem no centro espírita, põe Evangelho na sua casa, você não lê, cidadão. Pelo amor de Deus, leia o Evangelho. E começa a vivenciar o Evangelho no dia a dia. Esse era o convite. É um convite simples, mas não é um convite fácil. Sabe por quê? Porque você vai ter que parar por uns 5 minutos de ver o celular. E eu não quero ficar sem ver meu celular. Você vai ter que parar de ver as suas novelas. Eu não quero, são 5 só lá por dia, não dá. E você vai ter que parar muitas vezes de ver o noticiário nas todas as edições que tem, porque, nossa, pode ser que a notícia mudou. Notícia de jornal é sempre de ontem, nunca de hoje. É sempre desatualizado. Porque ele fala do que já aconteceu, né? Então não precisa ficar vendo, não, já foi. Você vai falar: ah, morreu um fulano assassinado no alto da Paraíba lá. Ué, você conhece alguém na Paraíba? Não? O que tem que ser isso aí então? Nada.
E a gente vai pegando esses mau humores que vêm nessas coisas. Se você se dedicar ao Evangelho, você vai ter que abrir mão de 5 minutos de qualquer uma dessas coisas que eu falei. Não é muito. 5 minutos por dia, doses homeopáticas que podem te transformar nesse Natal. Esse era o convite. Parabéns por todos que conviveram aqui 1 ano nessa casa. Parabéns para a casa que organiza esse fechamento. Parabéns para todos que concluíram o curso. Obrigado pela presença de todos. É uma alegria estar aqui, contribuindo ou trocando com vocês algo que eu precisei aprender também. Não foi de forma simples. Eu demorei para me debruçar no Evangelho. Só quando a água bateu, assim, que você começa a nadar. Sabe como que é? Eu estou convidando vocês a não esperar essa hora. Comecem a estudar o Evangelho. Vocês não vão se arrepender. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado.